Senhor? Amém. Vamos abrir no tema da campanha, Daniel 1:8. Já ouvimos muito falar, dessa palavra. E eu creio que cada ministração aqui, cada pregação, ela trouxe algo para as nossas vidas. Assim como nós vamos ouvir hoje também, porque a palavra do Senhor ela vem se renovando a cada dia, Daniel 1:8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. A igreja pode sentar. Glória a Deus. Vou louvar um hino aqui que eu sinto muito a presença de Deus com esse hino. Queria uma ajudinha ali na bateria. Tá aí, Gabriel. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levantará, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Mais uma vez, igreja. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levantará, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Aleluia. Irmãos, o Senhor ele está nesse lugar. O Senhor ele está aqui para ouvir a tua adoração, o teu louvor e também para ouvir, as nossas petições, as nossas causas. E o Senhor ele tem trago essa palavra para as nossas vidas para nos ensinar, Porque o Senhor a todo momento ele está nos ensinando. Embora muitas das vezes a gente não queira aprender, mas o Senhor ele está nos ensinando. A cada dia que você acorda, o Senhor ele te dá mais uma oportunidade. A cada dia que você abre o teu olho, o Senhor ele te dá mais uma chance de você aprender. Porque o nosso Deus, irmãos, ele é misericordioso. Porque ai de nós, se não fossem as misericórdias do Senhor para as nossas vidas. Porque, irmãos, merecedor ninguém aqui é. Mas nós estamos aqui porque Ele achou graça em cada um de nós, irmãos. Com todos os nossos defeitos, com todas as nossas imperfeições, o Senhor, Ele olhou para você e viu algo de bom. E viu algo de valor. E por isso nós estamos aqui para agradecer a Ele. Porque Ele confiou a nós essa missão de trazer a palavra, de ministrar a palavra dele para essas vidas aí, que muitas das vezes não querem, muitas das vezes viram as costas para o Senhor. Mas, irmãos, eu quero trazer para a tua vida a história de Daniel. A palavra de Deus, ela fala, claramente que Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Algumas bíblias, elas falam, Daniel assentou no seu coração, mas a gente sabe que quer dizer a mesma coisa. E o Senhor, quando eu li essa palavra, o Senhor, Ele falou muito comigo acerca do propósito. Porque, irmãos, propósito de vida, todos nós temos. Todos nós temos anseios, todos nós temos vontades, aquelas coisas que a gente deseja realizar a longo prazo, seja espiritualmente, como foi ali na vida de Daniel, seja na nossa vida profissional, na nossa vida sentimental. Mas nós temos propósitos na nossa vida. Só que a palavra ela vem dizendo acerca da vida de Daniel, que Daniel propôs firmemente no seu coração. Ele sabia onde ele queria chegar. E é isso que essa palavra nos traz, O propósito, ele significa intenção, propósito de vida.
Aquilo que muitas das vezes nós falamos que nós vamos fazer e muitas das vezes nós não fazemos. Porque nós somos assim, a palavra de Deus ela fala, né? Que nós somos inconstantes. A gente muitas das vezes fala, não, eu vou fazer isso, amanhã eu vou acordar, vou fazer aquilo outro. E muitas das vezes, né, não sai da maneira que a gente quer. Como fala ali em Tiago, né? Que o homem muitas das vezes ele projeta, mas que o Senhor ele não se agrada quando a gente projeta e não coloca ele na frente. Porque nós temos aprendido aqui que o Senhor ele deve ser o centro da nossa vida. O Senhor ele deve ser a coluna principal da minha e da tua vida. Porque, irmãos, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, ele conquistar coisas, muitas das vezes nós almejamos, e a palavra de Deus ela não nos proíbe, mas o Senhor ele quer muitas das vezes da minha e da tua vida a exclusividade. Aquilo que a gente projeta e que a gente fala que vai fazer aqui nessa terra, ele quer que você converse com ele primeiro. Ele quer que você peça autorização. Mais do que isso, ele quer te aconselhar muitas das vezes. E quantas das vezes, irmãos, nós temos virado as costas para o Senhor? Quantas das vezes nós agimos na nossa impulsividade, no nosso jeito falho de ser? Mas ali Daniel, ele propôs firmemente no seu coração não se contaminar. Porque ele sabia que se aquilo entrasse dentro do corpo dele, né, a gente está falando aqui de alimento, mas esse alimento ali, ele simbolizava a contaminação de Daniel com aquele povo idólatra. Aquele povo, ele pensava totalmente diferente das ideologias de Daniel. Aquele povo tinha costumes totalmente contrários ao que Daniel pregava. E quantas das vezes nós nos vemos nessa situação no mundo aí fora? Muitas das vezes estamos em ambientes onde só a gente é o diferente. Onde só nós temos algo a zelar, né? Que é a nossa imagem, o nosso testemunho, o nosso autotestemunho. E Daniel ali, ele estava num ambiente desfavorável. Ele estava num ambiente em que tudo contribuía para a contaminação dele. Mas ali a palavra de Deus fala que ele colocou no seu coração não se contaminar. Ele vivia uma vida de propósito. E, irmãos, o propósito não é você acordar um dia e falar, olha, amanhã eu vou começar esse projeto, amanhã eu vou começar, enfim, essa dieta, amanhã eu vou começar a estudar, amanhã eu vou começar a projetar isso para a minha vida. Porque, irmãos, é muito fácil você falar, é muito fácil eu falar, mas o que eu aprendo com essa palavra é que o nosso propósito, ele é vivido dia após dia. Ele é vivido de renúncia em renúncia. Ele é vivido de etapa em etapa. Irmãos, e isso que é o difícil, né? Porque a palavra de Deus, ela nos fala, né? Que melhor é o fim das coisas do que o início delas. Muitas das vezes, começo de ano isso acontece muito, né? A gente projeta coisas, a gente fala, não, esse ano eu vou projetar isso, eu vou servir mais a Deus, eu vou fazer mais assim, eu vou fazer mais assado. Irmão, chega no meio do ano, a gente desiste de tudo. Porque, irmãos, falta o propósito no nosso coração. E Daniel, ali ele era um jovem, um homem constante. Ele vivia esse propósito no dia a dia e ele renunciava. E é isso que nessa hora eu quero trazer para a sua vida. Não existe propósito sem renúncia. Não existe você alcançar um fim sem você ir ali trilhando aquele caminho. O mal, né, do século é a depressão, né? A gente tem visto isso. Por quê, irmãos? Nós, seres humanos, nós não estamos mais preparados a lidar com frustração. A gente não está mais preparado a lidar com o não, com a frustração.
Sabe? E eu tenho visto isso, né? Como tem falado aqui, né? Eu tenho tido a experiência de ser professora. E a gente vê isso desde lá de pequenininho. As crianças não aprendem a lidar com o não. Não aprendem a lidar com a frustração. Irmãos, nem tudo na nossa vida vai ser da maneira que a gente quer ou da maneira que a gente pensa. Mas vai ser da maneira que o Senhor projetou para cada um de nós. Que traga sofrimento? Traga. Mas que o propósito seja cumprido na minha e na tua vida. Irmãos, essa palavra ela vem dizer que tudo depende de nós. Daniel ali, ele era de poucos amigos, né, naquela época. E as pessoas que ele podia contar eram poucas. Mas ele tinha sua identidade. Ele não se importava com o que as pessoas diziam. Ele não se importava com o que pensavam dele. Mas ele era quem ele era. Servo do Senhor. E muitas das vezes a gente pensa que no nosso jeito confortável a gente vai alcançar as coisas. Mas não é bem assim. Você não vai alcançar aquilo que você almeja se você não tiver renúncia. Se você só fizer o que é confortável. Quantas das vezes você acorda, você está com aquela preguiça, não quer ir trabalhar, às vezes não quer vir para a casa do Senhor, mas você quer lá no fim do mês o teu salário. Você quer lá no fim do mês, ou aquela bênção, né, da parte do Senhor, mas nós muitas das vezes não queremos viver o sacrifício. Irmãos, vale a pena servir ao nosso Glória Deus. A Deus, aleluia. Sabe por que vale a pena? Porque quando o mundo inteiro virar as costas para você, Ele vai estar lá te estendendo a mão. Irmãos, quantas das vezes eu vivi isso? Às vezes passei por problemas, que às vezes eu não queria falar com ninguém, mas eu dobrava meu joelho e o Senhor, Ele estava ali me escutando. Porque, irmãos, a gente pode conquistar amizade aqui nessa terra, amizade, né, entre aspas. A gente pode conquistar, enfim, amizades, coleguismos, mas ninguém vai ser tão fiel a você quanto o teu Deus. Ninguém vai ser tão fiel a você a ponto de ouvir os teus problemas, de secar as tuas lágrimas. E quando você virar as costas, não sair contando para todo mundo. Porque, irmãos, tem coisa que a gente aprende na prática, né? A gente aprende vivendo ali, sofrendo. Mas o Senhor, Ele nessa noite, Ele te chama para ser amigo dEle. Para dividir a tua vida com Ele. Glória a Deus. E quando das vezes temos virado as costas para o Senhor, não querendo ouvir o que Ele tem a nos dizer. Mas Daniel ali era um jovem diferente. Daniel ali vivia uma condição desfavorável. E a gente sabe, né? Quem é jovem, você já foi jovem, você sabe, que quando a gente é jovem, a gente tem a necessidade de ser aceito. Na escola, perante aos nossos amigos. A gente tem no nosso coração aquela necessidade da aceitação. De estar na rodinha de amizade. De estar ali com aquelas pessoas que você considera legal, que você considera interessante. Mas Daniel ali, ele não se importava com isso. Daniel era o que ele era. Daniel, ele renunciou tudo isso de bom que ele poderia ter. Imagina, você viver num palácio, você ter uma mesa posta, você ter dos melhores alimentos, você ter das melhores vestes e você dizer não para tudo isso. Você seria capaz? Será que eu seria capaz de renunciar às melhores coisas dessa terra? Irmãos, certa feita, Jesus subiu ao monte para orar. E Jesus ali estava sedento e com fome. E quem foi que apareceu para poder oferecer alimento para ele? Satanás. Porque Satanás, ele sabe da tua vulnerabilidade.
Ele sabe do momento que você está vulnerável. Ele sabe do momento que você está sedento, que você está precisando. E é nesse momento que Ele vai agir. E Jesus ali, quando Ele foi confrontado, Ele virou para aquele Satanás e falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vier do céu. E que você possa receber nessa noite essa autoridade, como foi na vida de Daniel, porque Daniel, ele colheu aqueles frutos da obediência, da renúncia. Quantas das vezes aquele jovem não deve ter se sentido sozinho? Quantas das vezes ele não deve ter se sentido desamparado? Mas, irmãos, quando ele estava ali naquela cova dos leões, quem estava com ele não era qualquer pessoa. Era o quarto homem da fornalha. Era aquele que poderia fechar a boca dos leões. Então, irmãos, que nessa noite você venha confiar em quem realmente importa. Quem realmente importa é Ele. Quem realmente pode fazer algo por você é Ele. É aquele todo-poderoso que criou céu e terra. Que criou mar e céu. Ele tem todo o poder. Irmãos, basta só uma palavra. Esses dias eu estava meditando naquela palavra que fala, daquela mulher do fluxo de sangue. Irmãos, quantas das vezes temos ouvido falar nessa palavra? Que aquela mulher ali, ela teve fé, que ela teve atitude. Porque, irmãos, fé sem atitude é morta. A palavra de Deus fala, fé sem obras, ela é morta. E a atitude sem a fé também é morta. As duas andam lado a lado. Quando você sai da tua casa e você vem à presença do Senhor, você não pode ser igual a Tomé. Você tem que ter fé nele. Aleluia, Pai. A palavra de Deus, ela não fala de uma fé gigantesca. Ela fala de uma fé de um grãozinho de mostarda. E eu juntando a minha fé com a tua fé, nós vamos alcançar aquilo que a gente almeja. Nós vamos alcançar aquele céu de glória. E ao mesmo tempo, a fé sem a atitude, ela de nada serve. Não adianta você ter fé que Deus vai te dar uma porta de emprego e você não bater na porta para conseguir. Então as duas coisas, elas andam lado a lado. E Daniel ali, ele teve fé no Deus dele, mas ele teve a atitude de mostrar para o mundo quem era esse Deus. Isso muitas das vezes me falta e te falta. E ainda falando sobre aquela palavra daquela mulher do fluxo de sangue, a gente pode perceber naquela palavra que ela começa não falando daquela mulher. Jesus ali estava passando e, como a palavra de Deus diz em muitos capítulos, a multidão o apertava e o oprimia, porque via nele poder. E ali, certa feita, chegou a ele um homem chamado Jairo e falou: Jesus, a minha filha está gravemente endemoniada. E interessante que a palavra, ela é cortada no momento que essa mulher chega na história. E eu aprendi algo com essa palavra. Porque, irmãos, quantas das vezes nós estamos aqui domingo, segunda, quinta-feira, nós estamos importunando o mestre, nós estamos, como aquela mulher do juiz Inico, pedindo para que ele advogue as nossas causas. E aí, irmãos, basta um segundo alguém subir por essas escadas com mais fé que eu e você e levar a bênção que você tanto pede na tua frente. Porque, irmãos, a palavra de Deus fala que vão vir, não é daqui de dentro não, é do Oriente, do Ocidente, vão se sentar à mesa com Jesus, e se você não vigiar, você vai ficar de fora. A gente basta ver essa palavra do tanque de Betesda. O anjo, ele não passava toda hora, ele passava de tempos em tempos. Quem estivesse ligado, ali se lançava e ali era curado da sua enfermidade.
Se o Senhor chegasse aqui nessa noite, como Ele já está, e virasse para você com a tua bênção de bandeja, você estaria ligado para receber? Glória a Deus. Você estaria apto para receber a tua bênção? Irmãos, quantas das vezes pedimos aquela bênção anos, meses, há muito tempo. E vem alguém na tua frente e pega esse microfone e conta a bênção e você fala assim, e eu? Mas irmãos, é isso que eu tenho falado. A fé e a atitude. O Senhor, Ele quer ver fé no teu coração e atitude. O Senhor, Ele quer que você tome uma posição perante a Ele a cada dia. O Senhor quer entender o porquê você merece ganhar essa bênção. Eu tenho aprendido a cada dia que quando a gente fala com o Senhor, a gente tem que ter justificativa. A gente tem que ter argumento. Irmãos, muitas das vezes, como eu falei, não somos merecedores. Mas se a gente virar ali como Ezequias, né? Falar, Senhor, lembra depois, lá do quanto eu te busquei, do quanto eu estive nos teus caminhos, na tua presença. Irmãos, o Senhor, Ele teve misericórdia daquele homem. Embora o tempo presente Ele não merecesse, mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, Ele teve misericórdia daquele homem e acrescentou 15 anos. Então, irmãos, é importante a gente aprender com o Senhor a cada dia. Porque, como eu disse, irmãos, o Senhor, Ele está nos ensinando. O Senhor, Ele está nos admoestando. Irmãos, não é de uma hora para outra, é há muito tempo. Quanto tempo a gente tem ouvido falar da volta de Jesus? E a gente olha para o tempo presente, a gente vê, né, guerras, como a palavra de Deus fala, né? Quando ouvir rumores de guerras, é que o tempo está próximo. Quantas das vezes a gente ouve coisas que a gente se escandaliza, que a gente fala, meu Deus. Irmãos, os sinais estão aí. Glória a Deus, aleluia. Que nessa noite você possa cuidar da tua vida. Aleluia, Jesus. Salomão ali, ele com muita sabedoria, ele fala, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Guarda o teu coração, irmãos. Eu ouvi outro dia uma pregação que a pregadora falava assim, eu até anotei aqui, cuide do jardim e as borboletas virão até você. Ou seja, cuida do teu interior, cuida da tua vida espiritual. Aleluia, Jesus. E as bênçãos, como a palavra de Deus nos assegura, elas vão vir até nós. Aleluia, verdade. Glória a O Deus. Senhor, Ele fala, meu filho, você não precisa correr atrás de bênçãos. Aleluia, Deus. Só cuida de me adorar. Glória. Só cuida de me adorar quando tudo estiver difícil. Aleluia, Deus. Quando você não tiver mais perspectiva de nada. Abençoa tua filha. Cuida de me adorar. Irmãos, muitas das vezes queremos coisas aqui na terra que não estamos prontos para receber. Às vezes a gente pede, né? Muitas das vezes um casamento, um relacionamento, que a gente não está pronto para fazer aquilo ser durável nas nossas vidas. Um emprego que a gente não está pronto para ali exercer a nossa função. Isso em diversas áreas. E o Senhor, Ele quer te dar bênção que sejam duradouras. Ele não quer fazer você ganhar aquela bênção e perder amanhã. Porque o Senhor, Ele conhece o nosso coração. Aleluia, Deus. E embora o processo ele seja dolorido, uma coisa eu te afirmo nessa noite, a exaltação ela é pública. Glória a Glória a Deus. Deus. Aleluia. Irmãos, eu tenho aprendido isso muito com o Senhor. Eu tenho vivido um momento de exaltação na minha vida. Mas quantas das vezes, irmãos, eu chorei aos pés do Senhor. Irmãos, e quando você é exaltado, às vezes a inveja, a palavra que te magoa, ela vem da pessoa que deu o ombro dela para você chorar quando você estava num momento difícil. Às vezes quando você está num momento de glória, de vitória, que o Senhor Ele te exalta, não é a pessoa de fora
que de repente sente aquela inveja de você, que fala coisas para te magoar. É quem estava ali do teu lado quando você estava pranteando. Porque, irmãos, é muito fácil você querer ser um José quando você já sabe que no final da história ele se tornou governador. É muito fácil. Eu quero ver você viver aquela prisão. Eu quero ver você viver aquela calúnia. Eu quero ver você viver aquela traição, irmãos. Irmãos, um dos piores sentimentos que alguém pode sentir é a dor da traição. A dor da traição, ela é uma das piores dores que você pode sentir. E eu não digo isso só de relacionamento afetivo, conjugal, não. Eu digo isso de amizade, de confiança. Quantas das vezes você não deve ter confiado numa pessoa e você viu depois que aquela pessoa estava falando mal de você? É verdade. Irmãos, e o Senhor, Ele muitas das vezes, Ele quer nos ensinar que só quem a gente pode confiar é Ele. É muito fácil você querer ser um Davi quando você olha para a bandeira de Israel e você vê que ele é lembrado até hoje. E você vê que ele foi um rei, que ele teve um reinado de glória. Mas eu quero ver você ser Davi quando ele chora e grita: Absalão, Absalão, meu filho. Queria ser eu no seu lugar. Quando ele vê ali a morte de todos aqueles filhos. Quando ele vê ali que o seu filho primogênito, a quem ele confiou o seu reinado, ali cometeu aquela barbaridade com a irmã. Você vê que do seu próprio meio houve aquele levante contra você. Aí eu quero ver você querer ser Davi. E o que eu quero trazer para você nessa noite? É muito fácil a gente querer bênção, a gente querer um momento de vitória, mas é muito difícil a gente querer o processo, a gente querer o choro. É muito fácil você postar sua foto passeando com a sua família, mas é muito difícil você virar para o Senhor e falar: Senhor, eu não aguento mais. Porque o Senhor, Ele está do nosso lado. Glória a Deus. Ele está do nosso lado. Irmãos, eu lembro que uma vez eu fui para Copacabana, né, com a minha tia Lucélia. Irmão, só Deus sabia como eu me encontrava naquele lugar. Irmão, só o Senhor sabia. É, Jesus, aleluia. Mas o Senhor, Ele me exaltou. Glória a Deus. Ele me exaltou, irmãos. Glória a Jesus. E Ele tem palavra de exaltação para a tua vida. Aleluia. Muitas das vezes falamos, né, que não importa o que os outros pensam acerca de nós. Mas isso é o que a gente pensa. O Senhor, Ele se importa. Glória a Deus. O Senhor, Ele se importa de você passar e as pessoas falarem: olha o que Deus fez na vida dele. Olha o que Deus fez na vida dela. Ela não valia nada, mas o Senhor deu valor para ela. Deus te ama. O Senhor, Ele se importa, irmãos. O Senhor, Ele se importa com a tua exaltação, porque o nome dEle é glorificado. Então que nessa noite você venha aprender com essa palavra. O Senhor, Ele quer te exaltar quando você estiver na cova dos leões. Mas para isso você precisa viver o propósito dia após dia. Renúncia após renúncia. Você está disposto? Você está disposto a ser livre da cova dos leões? Então renuncia. Sara, pode soltar. Eu vou louvar um hino para encerrar. Medita, irmãos, na letra desse hino. Eu e você somos um milagre. Embora você esteja num momento difícil, você é um milagre. Porque, irmãos, muitas das vezes a bênção não chegou até as tuas mãos, mas ela já é tua. Ela está esperando você chegar ao encontro dela. Então que nessa noite você venha receber. Amém. Glória a Jesus. Louva comigo nessa noite. Me ajuda aí, igreja.
que possa impedir as mãos de Jesus para te ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para te ajudar. Dentro de mim vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que manda a luz ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que manda a luz ao lado de Jesus. Declare nessa noite aquilo que parecia impossível. Só parece impossível, mas pra Deus Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, louva a igreja nessa noite. aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aleluia. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus, uma palavra abençoada da parte de Deus. Que tenham ouvido